que eu inventei. Mascar fumo, é muito triste. Você mastiga o dia todinho e não pode engolir. Agora, uma coisa difícil que eu estou inventando é ser evangélico. Você não pode fazer nada. Não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda está no risco de ir para o inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já está mentindo. Já está fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir para o inferno. É verdade. Esse é o nosso amigo Raimundo da Carroça. Muito obrigado, Raimundo, pela sua participação. Obrigado. Vamos vir. Sucesso, continue sendo essa pessoa. Obrigado, Felipe. Deus abençoe. Irmãos, eu acho que está faltando um pouco de combustível para o seu Raimundo, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque quando falta combustível na nossa vida, a gente fica com essa percepção que a gente não vai chegar no lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quem aqui, eu quero saber, quem aqui já ficou na rua sem gasolina? Faz assim com a mão, acabou a gasolina. Ei, Gamão, sem vergonha aí, irmão. Olha, bastante gente. Irmão, coisa chata é ficar sem gasolina, não é? Pelo amor de Deus, irmão, é terrível um negócio desse. Você fica lá assim, ainda mais se você é casado, você vai falar com a sua mulher vai falar assim para você, mas eu falei. É assim ou não é? Ô, irmão, coisa terrível. E normalmente nós ficamos sem gasolina por negligência nossa. Você está vendo lá que o ponteirinho está gritando lá, batendo no final, é ou não é? E você não para no posto. Esses dias eu saí daqui, o meu carro, quando ele está faltando 60 quilômetros para acabar, acende a luz de reserva. E acendeu e eu deixei. Vamos ver até onde vai esse negócio aí. Não, estava lá, né, dirigindo. Baixou para 30 e a luzinha continuou acesa. Aí ficou faltando 8 quilômetros para acabar, posto vazio. A gente é com posto aqui, né, irmão? Eu resolvo ir para Hortolândia. Senão, lá em Hortolândia eu abasteço. E vai eu. Assim, nunca fiz isso com carro, vou testar esse carro. Quando fala que dá 8, dá para andar uns 20, 30. E fui, pá, daqui a pouco. Aí chegou no Paviote, assim, não, vou até Hortolândia. Aí chegou ali no Paviote, faltava 3 quilômetros para acabar a gasolina. Eu nunca fiz isso com o carro. Aí já comecei a orar, irmão, suar frio. Jesus ajuda, Jesus ajuda, Jesus ajuda, Jesus ajuda. E cheguei lá no trevo, peguei a Avenida Santana, Jesus ajuda. Aí o crente, irmão, coloca a sua fé em prática, não é? Vamos orar para que a gasolina multiplique para eu chegar até o posto. Irmão, negligência pura. Cheguei até o posto, Jesus ajudou, irmão, mas não fique colocando Deus à prova nessas coisas não, irmão. Quando faltar combustível, coloque combustível. Lembro uma vez que eu estava voltando de Santos, numa feira que eu tinha feito lá, um trabalho mal sucedido, foi horrível, eu estava duro, não tinha dinheiro para colocar gasolina, olhei no ponteiro do marcador de gasolina, para baixo de um quarto, eu resolvi subir a serra. E tá eu lá subindo a Imigrantes, 2 horas da manhã mais ou menos, e no meio da Imigrantes, acabou a gasolina do carro. Jesus, que triste isso, que humilhação. Ninguém parava, ninguém ajudava, e Imigrantes é assim, antigamente não tinha rodanel lá, o primeiro posto ficava em Diadema, e eu parado, não faltava assim uns 10 quilômetros para chegar. Ai, irmão, que raiva aquele dia. Eu lembro que eu comecei a empurrar aquele carro, parava os guincheiros, sabe os guincheiros? Eles paravam, eles falavam assim, precisando de ajuda? Eu tô. Eles, R$300. Eu não tenho, se tiver R$300, tinha colocado gasolina lá embaixo. Não tem. E eles não ajudavam, irmão, não ajudavam. Passou um guincheiro, passou outro, passou. Teve um que ficou com dó, me levou até o posto. E depois eu coloquei gasolina, voltei uns 10 quilômetros para trás, a pé, e coloquei gasolina no carro. Irmão, você tem uma coisa que é muito humilhante, é você chegar no meio do caminho por falta de combustível. Se a polícia te parar então e você falar que está com falta de combustível, você vai ser multado, porque isso é negligência, é multa. Parar por falta de combustível é multa. Não deixe o combustível acabar. E eu estou falando isso, irmãos, eu estou trazendo essa ilustração para você nessa noite, porque eu vejo
constantemente na vida de pessoas o combustível acabar. Crentes deixando o combustível acabar. Crentes que gostam de levar a sua vida ao perigo e ficam lá e está batendo no amarelo, o ponteirinho está gritando lá e o crente vai indo, vai que dá, e chega uma hora que para. E quando acaba o combustível, o que a gente tem que fazer? Colocar combustível, não é? Porque sempre nós temos um lugar para chegar. Nós sempre vamos estar em movimento. Você sempre vai estar em uma jornada. Você sabe aonde você quer ir. E se acabou o combustível, você tem um lugar para chegar, um lugar para ir. Mas a melhor coisa, irmãos, é viver em constante abastecimento. Não deixe o ponteirinho chegar lá embaixo. Vá abastecendo. A vida do crente ela é assim, você precisa ir abastecendo. Você precisa ir abastecendo. Porque, irmão, se você não abastecer, chega uma hora que para. E às vezes, irmãos, e muitas vezes, esses que param não têm forças para continuar, porque não olharam e não valorizaram o objetivo, o alvo, aonde tinham que chegar. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala de uma série de homens e mulheres que, em suas inúmeras dificuldades, eles continuaram a sua jornada, porque eles se apegaram às promessas de Deus, eles se apegaram àquilo que Deus tinha para eles. Então eles continuaram a sua jornada, eles continuaram a sua viagem. Cada um viveu uma vida baseada em promessas. E quem aqui tem promessas? Se você tem promessa, você tem objetivo. Se você tem promessa na sua vida, você tem um lugar para onde ir. Então, irmãos, você tem que estar constantemente abastecido para chegar aonde você precisa chegar. E Moisés foi um desses, que é citado no livro de Hebreus, aqui nos heróis da fé. Moisés é um desses homens. E através dos escritos do autor dos Hebreus, né, mostra que Moisés, ele tinha motivos, promessas, alvos. Ele tinha para onde ir, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Ele tinha motivações internas, movido por uma promessa. O que motivava Moisés continuar era uma promessa que ele havia recebido, que o seu povo havia recebido. E sem essas motivações internas, aquilo que nos faz caminhar, se você não entender as motivações internas, aquilo que faz você constantemente viajar, ir e continuar, ficará sem combustível. E qual é o combustível? Do que nós precisamos? Versículo 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Vou tentar correr aqui, irmãos, que hoje nós temos Santa Ceia. Fala assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Aqui o autor aos Hebreus está falando sobre 2 pessoas, Anrão e Joquebede. Joquebede, que até algum tempo atrás era desconhecida, agora ficou conhecida porque virou viral, né? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Aí todo mundo foi pesquisar quem era Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. A Bíblia fala assim, irmãos, lá no Velho Testamento, que houve um decreto de Faraó, que todos os meninos, que todas as crianças deveriam ser entregues ao sacrifício, deveriam ser mortas. Então, Arão e Joquebede, eles pegam Moisés
E eles escondem Moisés por 3 meses. Aqui fala que viram que o menino era formoso e eles não temeram o mandamento do rei. Eu começo, irmãos, a entender aqui que se nós quisermos continuar a jornada, se nós quisermos continuar a nossa viagem para aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, nós temos que tomar decisões corajosas como Arão e Joquebede tomou. Nós temos que nos abastecer de uma confiança corajosa, irmãos, uma confiança nesse Deus que rege todas as coisas. E era isso que eles tinham. Eles estavam confiantes no governo de Deus sobre as suas vidas. Eles vão contra agora o decreto do faraó, eles se colocam contra o decreto do rei, colocando as suas próprias vidas em risco, irmãos, porque eles tinham certeza, uma confiança corajosa no Deus que eles serviam. Obedecer a Deus, irmãos, para eles, era mais importante do que obedecer qualquer pessoa. Obedecer a Deus era mais importante do que obedecer ao rei, do que obedecer a Faraó. Eles se recusaram a obedecer o rei. Preferiram se submeter ao governo de Deus. E até mesmo, quem sabe, preferiram colocar as suas vidas em risco para morrer. Se colocaram totalmente debaixo do governo de Deus, buscando verdadeiramente o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha promessa. E eles viram em Moisés a oportunidade do cumprimento dessa promessa. Quem tem promessa não para. Quem tem promessa não teme. E ali agora está Joquebede e Arão escondendo Moisés, buscando verdadeiramente o reino de Deus, deixando para trás o reino de Faraó, e agora confiando no governo soberano de Deus sobre a vida deles. O governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, crer no governo de Deus, ter uma confiança no governo de Deus, nos faz tomar decisões, quando essas decisões parecem ser tão difíceis nas nossas vidas. Ter confiança no governo de Deus, nos faz tomar essas decisões, irmãos, quando nós colocamos tudo no controle dEle, porque nós sabemos que o nosso Deus governa, e Ele reina. O nosso Deus, Ele reina. O nosso Deus possui o governo das nossas vidas. E Arão e Joquebede, eles tinham essa certeza, que Deus possuía o governo da vida deles. Então o que eles mais tinham que fazer naquela hora, era se entregarem nas mãos de Deus. Deus tem o governo da sua vida? Dê a Ele o governo da sua vida. Dê a Ele o controle da sua vida. E não tema, irmão, se você tiver que tomar uma decisão, quando você coloca Deus como o diretor, o controlador da sua vida. Então, irmãos, um combustível que nos faz continuar, é uma confiança corajosa no nosso Deus. Isso é combustível para o crente. Isso é combustível para as nossas vidas. Crer em Deus não nos faz parar. Crer em Deus nos faz manter abastecidos. Crer em Deus nos faz manter, irmãos, a nossa fé ali dia a dia, buscando aumentar cada vez mais e mais e mais. Versículo 24 diz assim. Quem me conhece sabe que eu sou expositivo e eu gosto de fazer a leitura da Bíblia. Então a gente vai ler a Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus,
do que por um pouco de tempo ser o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés tinha em vista a recompensa. Moisés, ele olhava para o seu futuro, Moisés, ele olhava para o seu destino, e ele enxergava a recompensa. O que fazia com que Moisés continuasse andando, era que ele tinha uma visão do futuro, ele tinha uma visão do destino, e ele olhava para a recompensa. Cada crente aqui nessa noite, cada homem e mulher que entrou aqui nessa noite, eu vou afirmar para a sua vida que há uma recompensa para você. O que o seu Raimundo tem que entender é que há uma recompensa para as nossas vidas. Pessoas movidas, irmãos, por promessas, vivem as suas vidas com uma incômoda insatisfação. E era assim que Moisés, ele estava lá no Egito. O príncipe do Egito, não é assim que ele ficou conhecido? Ele tinha tudo. Ele tinha riquezas, ele tinha o luxo lá, tinha a família, tinha as duas famílias, a família adotiva e tinha a família de sangue dele. Moisés, ele tinha status. Moisés, ele tinha nome. Moisés, ele tinha tudo. Mas quando eu leio isso, quando eu olho para esse versículo 24 que diz que ele se recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, ele não queria o status que os homens queriam dar a ele, ele não queria o nome que os homens queriam dar a ele. O versículo 25 fala que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Nada, sabe o que isso significa, irmãos? Que Moisés pensava, nada do que eu tenho agora se compara com aquilo que Deus tem para a minha vida. Nada do que eu tenho agora se compara com aquilo que Deus vai me dar. Se compara com o status que não os homens vão me dar, mas o status que Deus vai me dar. Moisés olhava para frente. Moisés olhava para a recompensa. Ele sabia que lá na frente tinha algo mais para ele. Ele não podia parar. Ele tinha que se manter abastecido. Ele tinha que se manter com o tanque cheio, porque ele tinha que chegar no alvo. Ele tinha que chegar no objetivo. Moisés, ele recusou os prazeres temporais, os prazeres mundanos. Ele recusou tudo isso. Quando Moisés, ele rejeitou a sua família adotiva, ele passou por dificuldades, você sabe. Foi para o Egito, ficou 40 anos no Egito com uma mão na frente e outra atrás. Passou por dificuldades, passou por dor, mas ele continuava olhando para frente. Continuava olhando para a promessa. Moisés estava constantemente desviando o olhar daqui e olhando para lá. Constantemente Moisés estava desviando o olhar do mundo e olhando para Deus, olhando para o dono da promessa, olhando para o seu alvo, olhando para o seu lugar de chegada, olhando para o seu objetivo. O que nos faz, irmãos, ligar desesperadamente para alguém quando acaba o combustível, irmãos, é porque nós precisamos chegar lá. Nós temos que sair daqui e chegar lá, aonde Deus tem preparado algo para as nossas vidas. E assim, irmãos, era Moisés. O aqui não importava para ele, era lá que importava para ele. E Moisés estava olhando para frente. Nada aqui iria satisfazer os seus desejos mais profundos. Nada nesse mundo iria realizar Moisés. Nada nesse mundo iria completar Moisés. Ele vivia insatisfeito. Tinha tudo, mas estava insatisfeito.
E essa insatisfação, irmãos, por um desejo de alcançar mais as promessas de Deus, é boa. Isso deve gerar na sua vida e na minha vida movimentação, e não acomodação. Você tem que estar insatisfeito. Se você ainda não alcançou aquilo que Deus tem para a tua vida, se você, assim como eu, ainda não tem alcançado, como o apóstolo Paulo, alcançado todas as coisas, e esquecendo das coisas que para trás ficam, e correndo para as coisas que estão à frente. Se mova, se movimente. Está acabando o combustível, peça ajuda para alguém. Ligue para alguém. E para a mulher pode ligar também. Vai ouvir um sermão, mas pode ligar, faz parte. Ligue para alguém. Peça ajuda e se encha do combustível. Novamente. Pessoas movidas por promessas não gostam e não podem ficar satisfeitas com o hoje, com o aqui. Entendeu, irmãos? Pessoas movidas por promessas, quem é movido por promessa aqui? Não podem ficar satisfeitas com o hoje, com o aqui, porque temos um alvo, temos um objetivo, temos uma promessa, nós temos algo a cumprir. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, se tem um combustível que nos faz continuar movimentando, esse combustível se chama movimento por uma profunda insatisfação. Vá adiante, siga em frente, peça ajuda, mire o teu alvo e almeje chegar lá. Almeje, não pare, não desista. Tem dificuldades, tem dificuldades. É difícil, é difícil. O Raimundo falou que é difícil. Falou um monte de coisa ali que eu não concordo com ele, porque as dificuldades que ele falou ali não é dificuldade nenhuma para mim. Não jogar não é dificuldade nenhuma para mim. Não assistir novela também não é dificuldade nenhuma para mim, que eu não assisto novela. Um monte de coisa que ele falou não é dificuldade nenhuma para mim, irmãos. Mas eu tenho outras dificuldades. Então, é difícil? É difícil. Mas não pare, continue, porque você tem um objetivo. Você tem uma promessa. Você tem um alvo. Você precisa continuar. Tem crente insatisfeito aqui? Algumas pessoas entenderam, poucos crentes insatisfeitos. Talvez a outra maioria já alcançou os alvos e objetivos. Mas eu ainda, irmão, sou movido por uma insatisfação, porque ainda não alcancei as promessas, todas as promessas que Deus tem para a minha vida. Versículo 27. Fala assim: pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés, ele estava tão vislumbrado com a promessa, tão vislumbrado com o objetivo dele, com aquilo que Deus havia revelado que iria fazer. Quando Moisés ele sai do Egito, ele não sai com o status do grande libertador. Apesar de ter tentado libertar o povo, matado um egípcio, ele não sai com esse status. Mas quando ele sai do Egito, aqui o autor aos Hebreus diz que ele não temeu a ira do rei. Não era a ira do rei que ele estava com medo, não. Ele ficou firme, olhando para as promessas, como vendo o invisível. Como alguém que vê aquele que é invisível. Moisés estava olhando apenas para Deus. Moisés estava olhando apenas para as promessas de Deus. Num ato decisivo, então, Moisés ele deixa o Egito sem se importar com a reação de Faraó,
que era o pai dele adotivo, era o pai adotivo dele, e ele não se importava mais com a reação de Faraó. Então Moisés, ele vai embora. Moisés, ele tinha a intenção de agradar apenas uma pessoa: a vontade de Deus na vida dele. As reações não importavam, as reações de Faraó não importavam, da sua mãe egípcia não importava. Ele queria agradar e realizar a vontade de apenas uma pessoa no mundo, que era Deus. Pessoas movidas por promessas, irmãos, deixam tudo de bom grado para seguir a Deus. Por isso não é sacrifício, por isso não é pesado. Deixar o mundo, irmãos, e renunciar às coisas do mundo, renunciar os jogos, renunciar às bebidas, renunciar à mulherada e à prostituição, irmãos, e isso a gente faz de bom grado, apenas para seguir o nosso Senhor, apenas para olhar para o nosso Senhor. O que resume o discipulado, irmãos, é aquela palavra de Jesus que diz: segue-me, olhe para mim, fique olhando para mim, continue olhando para mim. Jesus, ele não pode ser a maior busca da sua vida. Ah, Jesus é a maior busca da minha vida. Não, Jesus não pode ser a maior busca da sua vida, não é isso que ele quer. Jesus, ele quer ser a única busca da sua vida. Porque quando você coloca Jesus como a maior busca da sua vida, quer dizer que outras coisas você também está buscando. Mas a partir do momento que nós colocamos Jesus como a única busca das nossas vidas, irmãos, a palavra do Senhor fala que quando nós buscamos o reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, todas as outras atividades do Egito são canceladas. Naturalmente são canceladas. Todas as outras obras do Egito são deixadas para trás. E foi isso que Moisés fez. Sabe o que Moisés fez, irmão? Sabe como foi o combustível de Moisés aqui? Uma busca apaixonada pela vontade e pelos propósitos de Deus. E é por isso que Moisés sai. E é por isso que Moisés abandona. Que Moisés deixa tudo. Uma busca apaixonada pelos propósitos e pela vontade de Deus. Não pare. Se abasteça de uma busca apaixonada pelo propósito de Deus. Esse combustível, irmão, é Power, V-Power. É a gasolina mais cara lá do posto Shell. Que normalmente a gente fala, não, deixa para lá. Não é? Não, põe a mais barata mesmo. Ah, irmãos, quando nós temos essa busca apaixonada pela vontade, pelos propósitos de Deus, pelas promessas de Deus, a gente começa a deixar as coisas do mundo para trás, não importam mais, porque agora eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho promessa, eu tenho um destino, e um destino que Deus reservou para a minha vida, e para a sua vida também. Não pare. Acabou o combustível, se abasteça. Se encha novamente. Uma busca apaixonada. Se enche e se alimente de uma profunda insatisfação. De uma corajosa confiança em Deus. Aleluia. Versículo 28 diz: pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Moisés, irmãos, ele é aquele que ele foi orientado por Deus para estabelecer a observância da Páscoa, do sacrifício. E não apenas, irmãos, ele se preocupou com a Páscoa dele,
mas havia milhares de pessoas no Egito. E Moisés também se preocupou com aquelas vidas. Então a ordem de Moisés era para que todos passassem o sangue do sacrifício no umbral das portas, para que quando o anjo destruidor passasse por ali, visse que ali era a casa de um ungido de Deus. Aqui, irmãos, eu vejo Moisés também movido por uma paixão por almas, não preocupado apenas com ele ou com os seus, mas preocupado com todos aqueles que eram chamados hebreus e povo de Deus. Aspergir o sangue na porta era uma ilustração visual, ali, dramática, irmãos, do terrível custo que tinha sido pago pelo pecado deles, pela desobediência daquele povo. Pessoas movidas, irmãos, por promessas, farão o que for preciso para alcançar mais pessoas para Cristo. Eu vou para o céu e eu vou levar comigo o máximo de pessoas que eu conseguir. E essa era a visão de Moisés. Eu vou sair do Egito e eu vou levar comigo o máximo de pessoas que eu conseguir. Movido por essa paixão por almas, Moisés, ele usa aqui uma coisa que a gente pode chamar de comunicação criativa. Mama Fire iria gostar disso. Aspergir o sangue, irmãos, era uma forma de se comunicar criativamente com céu e terra. Não importa os métodos que você vai usar para se comunicar com as pessoas, mas comunique. Informe as pessoas a respeito do Cristo que você serve. Não seja egoísta. Sabia, irmãos, que tem crente que é egoísta, até para falar do Evangelho? Experimenta de tudo que é bom de Deus, mas não compartilha o bom de Deus com ninguém. Sabia disso? Tem crente assim, irmãos. O cara, ele sabe indicar um carro bom. Fala para mim um carro bom. Carro bom. Fala um carro bom para mim, irmão. Jetra, falaram Jetra, Nivus. Onix, está vendo, irmãos? Maré, é bomba. Fala para mim um arroz bom, mulherada, um arroz bom. Camil, está na ponta da língua, irmãos. Tudo que a gente precisa de bom, nós sabemos indicar. Se eu perguntar para você qualquer coisa boa aqui, fala para mim uma marca de cimento bom. Cauê. Tá vendo, irmão? A gente sabe de tudo isso. Agora Jesus, ele é muito mais que bom. E nós temos dificuldade de chegar para uma pessoa e dizer assim: eu vou te apresentar a melhor coisa da sua vida. O meu Jesus é muito mais que bom, porque ele foi muito bom para mim. Jesus foi bom para você, irmãos? Jesus restaurou a sua vida? Glória a Deus. Então compartilhe aquilo que é bom. Fale daquilo que é bom. Posso te indicar uma coisa? Jesus. Por quê? Porque Ele mudou a minha vida. Ah, não quero Jesus. Tudo bem então, mas Ele é muito bom e você está perdendo muita coisa. É simples assim, irmão. É simples assim. Somente a mensagem da cruz tem o poder para mudar vidas e para restaurar lares. Somente a mensagem da cruz. Pessoas que são movidas por promessas, irmãos, elas carregam um fardo implacável pelas almas que estão ameaçadas ao seu redor. Familiares seus estão constantemente ameaçados pelo mal ao redor. Amigos seus estão constantemente sendo ameaçados pelo mal ao redor. E nós que somos movidos por essa promessa,
nós temos, irmãos, que nos mover em uma compaixão por essas almas. Já estou terminando. Versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Irmãos, há duas coisas interessantes aqui neste versículo. O primeiro versículo que nós lemos, ele está no singular. Está falando a respeito de um homem, de Moisés. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. No versículo 29 fala que pela fé passaram o mar vermelho. Pela fé ele e pela fé eles. Sabe o que é isso, irmãos? Uma influência que contagia. Agora Moisés, ele não estava apenas olhando para as promessas dele. Agora todos os homens estavam olhando para as promessas deles. O que Deus tinha para eles. Aquilo que apenas um homem havia abraçado até então. Agora a Bíblia está falando assim, o verso 29, que todos eles agora, eles abraçaram aquele propósito. Eles abraçaram aquela promessa. Eles abraçaram aquele objetivo. Depois lá na frente a gente vai ver que eles murmuram, eles reclamam. Mas quando eles saíram de lá, irmãos, eles saíram abraçados com o propósito de Moisés. Eles saíram abraçados com o objetivo de Moisés. Moisés, ele modelou uma vida de fé para aqueles que o conheceram, para que ele pudesse servir de exemplo para eles. Um dos combustíveis, irmãos, mais um, que nos faz continuar a nossa jornada, é exercer uma influência que contagia. As pessoas têm que olhar para as suas vidas, para a minha vida, para a sua vida, e abraçar o seu propósito, abraçar o seu objetivo, e despertar nelas que elas também têm promessas, elas também têm objetivo. Moisés, ele influenciou uma nação inteira, irmãos, a confiar em Deus e seguir a vontade de Deus. Pela fé ele, 28, pela fé eles, 29, um homem cheio de combustível, queimando e queimando, para exercer, irmãos, a vontade de Deus e cumprir os propósitos de Deus. Desperte isso, irmãos, na sua vida nessa noite. Não pare. Vai ser difícil, não pare, continue. Continue. A sua caminhada de fé é contagiosa? Será que a minha caminhada de fé tem sido contagiosa? Tem sido exemplo? Sua família está olhando para a tua vida e tem visto em você exemplo? É isso que Moisés, irmãos, fez. E é isso que eu vejo, irmãos, como um principal combustível para as nossas vidas. Os outros serão motivados a confiar em Deus pelos exemplos que nós damos. Amém, queridos? Não contentes em se contentar com os pequenos prazeres. As pessoas que são movidas pelas promessas, irmãos, são motivadas a continuar, a ir, a avançar e a não parar. Continuar em direção a um reino invisível, de um Senhor invisível, mas um Senhor real, porque o nosso Deus, Ele é real. Amém? Nós estamos dispostos a continuar. Em 2023 acabou o combustível, em 2024 você está aqui se abastecendo para continuar.
Aqui, irmãos, é lugar de abastecimento. Aqui é posto de gasolina do céu. Você está no lugar certo, irmãos, para se encher. Há 172 horas, 72? 170 aí? 170 redondo? É lugar para se encher, irmãos. As orações aqui às segundas-feiras é lugar para se encher. Ensino bíblico é lugar para se encher. Não pare, se mantenha cheio. Não deixe a luzinha bater lá no amarelo e ficar gritando, e você tem que ficar orando, ai Jesus me ajuda. Não precisa chegar a esse ponto, irmãos, não precisa chegar a esse ponto. Chegar a esse ponto é perigoso. Muitos crentes que você olha, fala assim, puxa, cadê o irmão que estava aqui? Sabe por quê, irmão, não está mais aqui? Porque deixou o combustível acabar. Deixou o combustível acabar. Não olhou para as promessas. Não olhou para o objetivo. Não olhou para aquele que é o dono das promessas. E no meio do caminho parou. Talvez com vergonha de ligar para alguém e dizer, vem me ajudar, vem me socorrer. Hoje tem celular, não é assim, irmão? Acaba a gasolina, você já liga para alguém. Antigamente tinha que se virar, mas hoje está fácil. Então não pare, irmãos. Não tem motivo para você parar. Combustível você tem neste lugar. Tem uma música que diz assim, né? Ainda temos lenha para queimar, não é isso? É isso? Ainda temos lenha para queimar. Pode vir. Tem combustível. Tem combustível. Tem combustível. Aleluia. Diz, pessoas, irmãos, que são movidas pelas promessas. Elas estão dispostas a fazer o que for preciso. A fazer o que for preciso para comunicar o evangelho às outras pessoas e fazer com que a sua fé contagie também outras pessoas. 2023 passou. Estamos aí na segunda quinzena de 2024. Se abasteça e continue. E não pare. Se pensou em parar, hoje você está no lugar certo e na hora certa. Porque você sairá daqui nesta noite cheio. Cheio. Porque Deus, Ele tem muito interesse em abastecer a sua vida com a presença curadora dEle. 2023 me machucou. 2023 foi difícil. É hora de seguir a orientação do apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Gás novo, vida nova, olhe para frente, para o seu objetivo, para a sua promessa. Quem tem promessa não tem motivo para parar. Amém? Quem tem promessa não tem motivo para parar. Se coloque em pé em seu lugar. Quero orar com você. Quero orar com você nessa noite. Você que, por algum motivo, parou. A mensagem hoje para a sua vida é: continue. Continue. Não pare. Não desista. Quando acaba a nossa gasolina na rua, irmãos, nós não temos vergonha de ligar para ninguém. A gente precisa ligar para alguém. A vergonha desaparece. Porque você precisa de ajuda. E hoje você está precisando de ajuda. Hoje você está precisando de ajuda. O primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda. Lá no mundo eu não tenho vergonha, porque aqui eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Peça ajuda.
Ah, pastor, eu parei, mas eu quero continuar. O combustível acabou, mas eu quero continuar. O meu ministério parou, mas eu quero continuar. Eu sei que eu tenho promessa. Eu sei que Deus tem algo para a minha vida, eu quero continuar. Se aqui tem pessoas assim, nessa noite, eu quero que você saia do seu lugar, venha até aqui à frente, eu vou orar por você. Saia do seu lugar e venha até aqui na frente, eu quero orar por você. Agora é a hora de sem vergonha. Agora é hora de você ligar para alguém. Você vai ligar para Deus e falar assim: Deus, vem, socorre-me. Eu parei, mas eu não queria parar. Vem à frente, vem à frente. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Tem mais pessoas, vem à frente se tiver mais alguém. Eu quero continuar, pastor. Está difícil para mim. Está pesado para mim. 2023 foi um ano pesado para mim. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. E venha se abastecer. Venha ser cheio da presença desse Deus, que tem muito interesse que você continue a sua jornada. Você tem uma jornada pela frente. Você tem um caminhar todo pela frente. Então continue. Continue. E nós vamos orar. Igreja, curve a sua cabeça. Pastores, venham me ajudar aqui. Venham me ajudar a orar por essas pessoas. Espírito Santo de Deus, leva-me além. pastores, por favor. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para